Bem, pessoal, dando então continuidade aos vídeos que eu estou fazendo sobre anarquismo, políticas públicas, né? Discutir até políticas públicas entre várias concepções, como anarquismo, socialismo, neoliberalismo, né? Hoje vamos pensar Estado e anarquismo. Lógico, né? É evidente de que os anarquistas sempre foram contra o Estado. Isso é uma pauta desde o século XIX, né? Os principais teóricos do anarquismo começando aí por Proudhon, Bakunin, Kropotkin, depois Malatesta e tantos outros, Emma Goldman e assim por diante, né? Tem uma crítica feroz ao Estado, condena a ação daqueles que querem entrar no Estado e sejam socialistas, liberais, assim por diante, né? Condena também o parlamentarismo e assim por diante. Mas vamos pensar um pouco em cima daquilo que eu estou falando, dentro das nossas discussões sobre o Estado na atualidade. Eu estou pensando no Estado, então, hoje, né, no Brasil, dentro de uma perspectiva de troca de poderes, né? Assim, pelo menos troca de governo, melhor dizendo, né? O poder continua o mesmo, a burocracia continua a mesma, o que você faz é mudar as pessoas que estão dentro dela, ok? Vamos imaginar então e pensar e refletir sobre o que seria essa relação entre o Estado e o anarquismo dentro da nossa realidade atual, né? E para isso, eu vou falar um pouco do que eu acho que é o Estado, baseado em alguns autores, enfim, né? Então tem aqui, por exemplo, um livro clássico do Norberto Bobbio que fala um pouco isso, né? O próprio Marx, os marxistas, então o dicionário do pensamento marxista é uma boa entrada para se compreender o que seria o Estado, né? E dos anarquistas você tem aí Deus, o Estado, Bakunin, o próprio Kropotkin, né? Tem um livro super interessante sobre o Estado, enfim, tantos outros, né? Que trabalham essa questão do Estado. Então vamos pensar como é que eu vejo hoje esse Estado. O que que é esse Estado hoje, né? No Brasil, principalmente, que eu acho que tem conexões com o resto do mundo, né? Porque no processo que a gente vive de intensificação das relações econômicas, né, culturais, enfim, o Estado, ele, obviamente, ele está a serviço cada vez mais de uma classe específica, né, que se assenhora desse Estado para tentar colocar as suas políticas, ok, enquanto interesse e, obviamente, tratando-se de uma classe dominante, vamos dizer assim, classe hegemônica, classe rica, enfim, né? Como que você queira falar, né? Ou alguns chamam até de burguesia, né? Acho um termo, enfim, um pouco pautado no século XIX, mas enfim, né? Essa classe hegemônica, rica, né, que tem monopólio do poder, o monopólio dos meios de produção, principalmente, né? Cada vez mais com produtos e com empresas multiculturais, multinacionais, enfim, né? Apesar de ter boa parte delas ligada a um centro específico, que são os Estados Unidos, né? Pelo menos as principais hoje de tecnologia, isso aqui vai acontecer daqui para frente. Então a gente entende o que, né? Esse Estado, obviamente, como diz lá os marxistas e os anarquistas também, de certa forma, pensam assim, né? Ele está a serviço de uma classe específica que é a classe dominante, que é a classe mais rica da sociedade, ok? Mas a gente não pode negar também, né, de que ao longo do século XX, principalmente aí pós-Revolução Russa de 1917, né? E a gente também não pode negar a própria presença dos sociais-democratas na Alemanha a partir de 1918, né, e depois das próprias revoluções que aconteceram na Alemanha de 1919, né, uma das mais interessantes, a Revolução da Bavária, né, que teve participação inclusive de anarquistas, ok? É pouquíssimo falada a participação deles, né? Inclusive que seriam cargos de chefia, caso, por exemplo, mais emblemático é o Gustav Lambauer, né? Ele é um cara que participa, seria um secretário de cultura. É uma revolução que dura muito pouco, né? Eles estão muito pouco tempo no poder, acho que 15, 20 dias. Depois tem uma outra revolução do Partido Comunista que tira esses caras, eles entram no poder. Enfim, não vou aqui discutir com detalhes isso, mas é interessante entender de que a própria República de Weimar, né, tem uma política, né, uma tentativa de ter esse Estado, de certa forma, coercitivo, a serviço de uma classe, mas pela pressão social, pela pressão da classe trabalhadora, pela pressão dos movimentos sindicais, sociais e assim por diante, ok?
faz com que esse Estado ele tenha que minimamente aceitar, né, as políticas, né, ou políticas voltadas especificamente para a maioria da população. Não significa que ele vai abrir mão da sua política coercitiva, ele nunca vai abrir mão, porque essa está na mão, obviamente, né? Esse Estado está na mão de uma classe econômica, obviamente, que não quer perder os seus privilégios, se utiliza desse instrumento de poder, de força, para atacar aqueles que querem, né, de certa forma, ameaçar, né, esse poder que eles têm, ok? Bem, enfim, estão pensando esse modelo, né? Depois a própria social-democracia muda, né? Na primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX, há uma mudança, né? Você tem países aí na Europa Oriental, na Europa Ocidental, mas no norte da Europa principalmente, como Suécia, Dinamarca, Finlândia, né? Na própria Oceania, Nova Zelândia, enfim, países que procuram agregar, né, conceitos de maior presença, vamos dizer assim, de políticas públicas dentro desse Estado, né, até chegarmos nesse Estado principalmente pós-1982, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Alemanha, Pinochet no Chile, depois Menem na Argentina, Collor de Mello no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, continuação no Brasil, ok? E aí você tem a expansão desse modelo neoliberal, né, no mundo inteiro, enfim, né? Hoje, raramente você vai encontrar um país na qual o modelo neoliberal não esteja presente. E a gente sabe o que é o modelo neoliberal no Estado, que é trazer para dentro do Estado o que eles dizem dessa eficiência, né, que é basicamente tirar as políticas públicas na mão do poder estatal e você fazer com que esse gerenciamento ficasse na mão de empresas, né? Inclusive, até recentemente, agora, o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio, disse no programa Canal Livre, só vocês acessarem aí, esse domingo, no final da entrevista, de que ele vai, de certa forma, transformar o gerenciamento das escolas públicas do estado de São Paulo, que estão hoje nas mãos das diretorias regionais, vamos dizer assim, né? Para uma empresa. Ou seja, uma empresa privada vai fazer isso. Ele falou que falou com uma empresa norte-americana já, que tem esse modelo nos Estados Unidos, então ele está pensando em trazer esse modelo para cá, o que já era, de certa forma. Qualquer pessoa que conhecesse o Tarcísio e conhecesse quem ele está trazendo para ser o secretário de Educação sabia que esse projeto neoliberal. Bem, como é que fica? Então, essas políticas, né? Como é que eu, enquanto anarquista, penso tudo isso? Cada vez mais, o que se percebe na nossa sociedade atual? Uma luta dentro desse Estado, né? Entre aqueles que querem cada vez mais, né, se assenhorar dele para que as políticas públicas acabam sendo gestadas pela iniciativa privada, então educação, saúde, né, principalmente, ok? Ainda não se pensou de forma mais cabal assim na segurança, mas eu acho que é um próximo mecanismo, né? Passar para a iniciativa privada. Então, são empresas privadas que vão organizar a saúde, organizar a educação e assim por diante. Inclusive, você tem vários modelos para isso, partindo então das PPPs, as parcerias públicos, né, privadas, até as organizações sociais, enfim, né, ou privatizações, por exemplo, quando se fala de privatizações de um serviço como do Correios, enfim, né, é como se o Estado, enquanto gerenciador econômico, ele fosse incapaz de fazer com que as coisas funcionassem minimamente, e aí você fala da privatização como uma solução. Bem, então o que, que eu vejo? Eu vejo essa classe social, né, esses grupos econômicos, eles pegam o Estado, isso é normal, porque isso é a política do Estado, né, no sentido de que o Estado tem esse papel, né, para eles, de instrumento de classe, então eles pegam e se utilizam cada vez mais para eles. O Estado, tipo, voltado para ele, para os interesses dele. Óbvio. Aí não vou fazer juízo de valor, que está certo, errado, é bom, é ruim, enfim, né? Eu estou falando o que, que eles fazem. E do outro lado você tem projetos, né, tentativas, né, perspectivas de grupos, geralmente à esquerda, socialistas, né, alguns mais comunistas, sociais-democratas, né, que pensam de que você não pode abrir mão dessa presença do Estado. Meu porquê, eu acho que eles não estão nem discutindo essa questão da eficiência. Eu já acho até que a eficiência poderia ser discutida, ok? Mas nem é isso. A questão é que se você não ficar atento, daqui a pouco vai estar tudo na mão das empresas, ok? Né? E eu, enquanto anarquista, como é que fica? Eu não sou nem liberal, neoliberal, não sou também social-democrata, socialista, não quero tomar o poder,
sou contra o parlamento e fico olhando e fazer conta que tudo bem. Ah, tanto faz para mim se é neoliberal, esse é o outro, porque eu sou anarquista. Bem, eu não penso assim, ok? E aí eu penso o que enquanto um anarquista olhando para isso. Obviamente eu não sou neoliberal, que acho que tem que acabar as políticas públicas que existem, que não são muitas, são mínimas cada vez mais, quando eles vão se assenhoreando do Estado, né, eles vão fazendo isso, mas também não acho que esse modelo social-democrata, socialista, né, de tomar o poder e fazer com que o Estado, ele todo, né, de alguma forma, fique nas mãos deles, desses caras, como se eles vão administrar melhor, e é só mudar as pessoas lá dentro, que beleza, também vai fazer essas coisas melhorar, ok? Então o que, que eu imagino? Eu imagino o seguinte, se coloca uma questão aí, né, de que você tem, obviamente, grupos financeiros cada vez mais se assenhando do Estado, isso é evidente, e do outro lado você tem uma perspectiva de que, pura e simplesmente, as pessoas pensando o Estado de uma forma mais social, né, estando lá dentro, beleza, vai se resolver o problema. Quando, na minha avaliação, existe um jogo de poder aí, né, na qual o avanço do neoliberalismo diminui a presença de políticas públicas e o avanço dos sociais democratas socialistas aumenta um pouco, e mais os neoliberais eles só ficam esperando o momento de novo atacarem, e aí fica esse jogo, ok? Bem, eu entendo de que, enquanto anarquista, a luta é que as políticas públicas cada vez mais sejam percebidas por aqueles que fazem como delas. Então, nós não somos contra a política pública, né? Eu já falei em vários vídeos isso, né? Só vocês olharem, ok? Só que como é que é o papel dele enquanto anarquista? De que nós, enquanto anarquistas, temos que lutar para que cada vez mais a sociedade, que não é o Estado, então também separa a sociedade do Estado, ok? A sociedade arranque do Estado neoliberal, desse Estado que seja social-democrata, ok? Essas políticas demonstrando que a força vem das pessoas que se organizam de fora do Estado. Né? Então elas se organizam fora do Estado, exigem desse Estado, e aí essas coisas se concretizam. Então, o meu papel não é negar o Estado. Ah, não, o Estado existe, eu não quero saber dele. Não, meu papel é como intervir nessa ação do Estado de forma que a sociedade cada vez mais esteja presente nesse Estado, mesmo ele seja neoliberal ou não, ok? Então, por exemplo, fazer com que o Estado seja obrigado a fazer políticas públicas a partir de manifestações, né, greves e assim por diante, é uma forma da sociedade organizada, os trabalhadores organizados, exigir desse Estado uma política para ele. E quanto mais essa política for para ele, menos fica para o outro lado. Quanto mais público fica esse Estado, pela força da sociedade, e não pela força dos partidos e dos políticos, pela força da sociedade, menor fica, né, a presença, ou mais fraco fica esse pessoal neoliberal com as suas políticas. Está entendendo? Eles ficam cada vez mais o quê? Se utilizando da tática coercitiva para atacar esses caras que estão exigindo essas políticas públicas. Então é tentar obter essas políticas públicas de fora para dentro sempre. Né? Nas organizações sociais, nas organizações de trabalhadores, nos sindicatos, associações e assim por diante. Então, enquanto anarquista, não estou querendo votar em alguém para que ele faça política pública no Estado, ou que ele se assenhore do Estado para fazer a política pública. Nem acho, né, que seria para mim uma contradição muito grande, de que isso acabe e fique só na mão das empresas. Mas de que a sociedade organizada, através das suas entidades, principalmente de trabalhadores, né, e os trabalhadores, não estou falando de operários, pura e simplesmente, mas estou falando de pessoas que trabalham em várias profissões, né? Alguns, inclusive, que não estão trabalhando, que é uma grande parte da população, que entendam de que essas políticas públicas são delas. E que o Estado não tem, o Estado melhor, tem, no mínimo, a obrigação de passar para elas. Se ele não faz isso, então ele tem que exigir isso. Não pelo político, não pelo social-democrata, pelo socialista, né? Pelas suas entidades que se organizam e aí se forçam esse Estado a fazer essa política. Então é arrancar do Estado as políticas públicas. Não que esse Estado seja benevolente, como quer no social-democrata, e dê para as pessoas. Porque isso não funciona. A hora que entra o neoliberal lá, o que, que ele faz? Ele muda toda a política.
Então, como é que você tem que fazer? Você tem que fazer com que as pessoas compreendam de que esse Estado está a serviço delas. Mas elas não querem o Estado. Elas querem as políticas públicas. E quanto mais políticas públicas tiverem, menor vai ser a força do outro lado que quer um Estado mais coercitivo. Por quê? Porque a tendência é, se tem mais políticas públicas, se mais pessoas têm acesso às coisas, menos, né, elas ficam vulneráveis. E ficando cada vez menos vulneráveis, né, a tendência é de que a criminalidade, por exemplo, diminua. E aí esse Estado coercitivo, ele não tem muito sentido de existir. É assim que eu penso, né? Então é só um primeiro passo para a gente pensar aí essas relações entre Estado, anarquismo, né? Dentro de uma perspectiva que eu tenho aí do século XXI, moderna, no Brasil, enfim. Aí vocês podem comentar e a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Então era isso que eu queria comentar. Um abraço a todos e todas.